Oi, pessoal! Hoje é um dos momentos mais felizes desse período de estudo na quarentena, que é o dia em que a gente vai falar sobre Machado de Assis, essa coisa linda, maravilhosa, o escritor mais cínico que você vai conhecer e você vai amar ele muito por causa disso. Vamos entender por que essa história? Então, olha só. Primeira coisa para esse momento de estudo de Machado é a gente entender que essa história de Machado ser um escritor cínico mostra que algumas classificações não cabem. E aí eu estou falando especificamente daquela classificação que diz que Machado é um autor do realismo brasileiro. Bianca, como assim? Machado é um autor do realismo brasileiro. Será? Já tem muitas leituras que fazem com que a gente repense isso. Por exemplo, neste exato momento, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que talvez você tenha visto recentemente, teve uma edição traduzida para o inglês que foi super comentada, esgotou em um dia a tiragem inteira. Esse livro não foi classificado como um livro do realismo do século XIX. Foi classificado como um livro do realismo mágico, que é um movimento de literatura da América Latina totalmente diferente, que não tem nada a ver com o realismo do século XIX, aquele movimento que a gente estuda ali logo após, geralmente, estudar o romantismo, por exemplo. Vamos lembrar o que é que o realismo do século XIX tem como alguns dos seus postulados? Por exemplo, os realistas são positivistas. Você lembra dessa filosofia? O positivismo é uma crença na racionalidade que consegue ordenar o mundo e, com isso, atingir o progresso. Quando a gente tem na bandeira do Brasil as expressões ordem e progresso, vem por uma crença positivista da nossa república, tá? E aí, como é que você tem essa relação de ordem com progresso? Existe uma ideia de que a desordem social, falta de regras racionais pensadas para a organização das pessoas em sociedade, era uma das formas de se bloquear o progresso. É um raciocínio bastante lógico, né? Então, se você ordena a sociedade e você faz isso através da ciência, você conseguiria fazer com que a sociedade progredisse. Progredir aqui tem o sentido de evolução dos povos. Lembra daquele evolucionismo, do darwinismo social? Vai ter a ver diretamente com isso. O povo como uma, aspas, raça, o povo como um organismo coletivo vai evoluir. E essa evolução é um progresso que é científico, econômico, tecnológico. Com ordem trazida pela racionalidade e pela ciência, nós tiramos aquilo que atravanca o progresso do povo, a evolução do povo, certo? Isso fez com que os autores do realismo, assim como os autores do naturalismo também, produzissem narrativas moralizantes. Como assim? Narrativas em que você discute certos comportamentos que vão ser reprovados, que vão ser apontados como negativos, porque são mesquinhos, egoístas e, portanto, prejudicam a sociedade como um todo. E essas narrativas moralizantes incentivam a correção na desordem social. Então, quando os realistas, por exemplo, escrevem sobre as tensões de classe, eles escrevem com a perspectiva de moralizar a sociedade para que o progresso possa ser atingido. Existe uma fé em quem é positivista de que a sociedade vai melhorar, que ela vai progredir, certo? Para um escritor realista, para um escritor naturalista, existe evolução, existe progresso. E para Machado? Machado, minha gente, acha que o menino é pai do homem. Essa é uma frase de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em Memórias Póstumas, por exemplo, ele vai mostrar como o pequeno Brás, criança ali nos seus 5, 7 anos de idade, é capaz de pequenas crueldades infantis, que mostram como a natureza humana, o ser humano, em sua essência, ele é egoísta. Quais são essas maldades infantis de Brás? Tem algumas molecagens com pessoas que são da mesma classe, mas se destaca a maneira como ele age com os escravos, principalmente com um escravo que vai ser chamado de moleque Prudêncio, tá? E esse escravo ressurge em outro momento da narrativa que eu vou mostrar para você qual é. E aí, quando Brás é criança, ele monta a cavalo nesse escravo.
ele coloca arreios de cavalo nesse escravo, ele chicoteia esse escravo como se fosse um cavalo. E o título do capítulo é O Menino é Pai do Homem. Braz diz que, olha, eu sempre fui essa pessoa egoísta, capaz de maldades. A questão é que ele fala sobre isso de um jeito que é muito bem humorado. E às vezes a gente nem percebe o quanto é horrível aquilo que ele diz. Isso é um elemento importante de Machado, tá? Outra coisa que faz parte da percepção de mundo de Machado. Ao vencedor as batatas. Essa é uma das frases mais importantes que está lá em Memórias Póstumas e que se repete também em Quincas Borba. É a teoria do humanitismo, da filosofia humanitista de Quincas Borba, o filósofo maluco. Literalmente, ele é pirado das ideias. Ele é classificado em Memórias Póstumas como semidemente, uma pessoa que é praticamente insana, embora tenha ainda algumas conexões com a realidade. O que quer dizer essa história de ao vencedor as batatas? Essa frase vai fazer referência a uma suposta situação em que existem duas tribos que precisam atravessar uma grande montanha para poder chegar a um vale em que existe comida em abundância. Só que no local em que elas estão agora, só existe um campo com uma quantidade limitada de batatas, que não dá para essas duas tribos sobreviverem se elas tiverem que dividir aquilo. Então elas vão ter que guerrear. Quem for o mais forte vai vencer a guerra e vai ficar com as batatas. E aí, antes disso, diz que ao vencido, ódio ou desprezo, ao vencedor as batatas. Essa teoria toda vem para trazer a ideia de que os seres humanos trazem as justificativas mais esdrúxulas para o egoísmo inato. O Quincas Borba traz isso para defender que, por exemplo, a guerra é boa, porque com a guerra, esse grupo aqui consegue sobreviver e lá vai ser próspero. E como esse é o grupo mais forte, a humanidade inteira vence porque o grupo aspas mais evoluído e mais forte venceu. Gente, isso é justificativa de genocídio. É o Thanos justificando o estalo, que dizima metade das pessoas, porque então os recursos naturais do universo poderão ser divididos pelos outros sem que exista sofrimento. E não existem outras possibilidades, como por exemplo, a gente faz um racionamento por um tempo, cultiva mais batatas e aí a gente divide as batatas que vão agora, então, enfim, dá para todo mundo se alimentar e se sustentar. Não existem outras possibilidades. É um raciocínio muito simplista para justificar que, olha, vamos guerrear por aí. E, ao fim, a gente pode dizer, embora isso não esteja declarado como frase num livro de Machado, que o vergalho só muda de mão. O vergalho, gente, é um chicote. E existe um episódio em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu vou te mostrar já, em que se vai falar sobre o vergalho. É o título do capítulo, o vergalho. Então, o chicote. Machado, nesse episódio, que a gente vai ler agora, ele mostra que quem um dia sofreu com injustiças sociais não se torna uma pessoa melhor porque conheceu o sofrimento. Na verdade, ele acredita que quando essa pessoa tiver poder, ela vai continuar reproduzindo essas injustiças sociais. Olha só. Esse é o capítulo de número 68 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como eu te avisei, ele se chama vergalho, que é o chicote, e ele vai ser contextualizado dentro de um momento em que Brás está passeando, e ele está passeando pelo Valongo, é o Cais do Valongo, uma região antiga do Rio de Janeiro, e esse Cais do Valongo por muito tempo foi um ponto de tráfico de pessoas escravizadas. E aí Brás está lá pensando, tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele Valongo fora. Logo depois de ver e ajustar a casa, ele foi alugar uma casa, não vou te dizer porquê, não é o caso agora, mas ele foi fazer isso, e aí ele está pensando sobre, enfim, um monte de coisas na vida. Interrompeu-me essas reflexões, um ajuntamento. Ele viu uma multidão ali, um grupo de pessoas se juntando, e essa visão interrompeu essas reflexões. Era um preto que vergalhava outro na praça.
Então tem 2 homens pretos e um está chicoteando o outro. O outro, tá, aquele que está recebendo as chicotadas, não se atrevia a fugir, gemia somente estas únicas palavras: "Não, perdão, meu senhor, perdão." Mas o primeiro não fazia caso, e a cada súplica respondia com uma vergalhada nova. "Toma, diabo!" dizia ele. "Toma mais perdão, bêbado." "Meu senhor!" gemia o outro. "Cala a boca, besta!" replicava o vergalho. E aqui a gente pode entender que replicava o homem que estava sustentando o vergalho, e ele falava "cala a boca, besta", ou que a cada gemido do escravo que está sendo chicoteado, vinha mais chicotadas, e essas chicotadas era como se o vergalho estivesse dizendo "cala a boca, besta." Parei, olhei. Justos céus! Se espantou, né? Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio. Lembra que eu te falei dele? O que meu pai libertara alguns anos antes. Então, aquele jovenzinho, né, que foi uma pessoa escravizada da família de Brás, há alguns anos havia sido alforriado, havia sido libertado pelo pai de Brás. Cheguei-me. Ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. "É sim, nhonhô." E aí, gente, uma coisa que é interessante aqui, essa nomenclatura nhonhô é o diminutivo carinhoso de senhor, do senhor, que os escravos costumavam usar para falar das crianças da casa grande, das crianças que eram os filhos dos seus senhores. A gente tem iaiá, normalmente para falar das meninas e das moças, e nhonhô para falar dos rapazes e dos meninos. Fez-se alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. "Está bom, perdoa-lhe", disse eu. "Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado." Saí do grupo que me olhava espantado e cochichava suas conjecturas. Segui caminho a desfiar uma infinidade de reflexões que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo. Assim, exteriormente, na aparência, esse episódio que ele viu lá, essa interação no Cais do Valongo, era torvo, era negativo, triste, lamentável. Mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei um miolo gaiato, fino e até profundo. Brás está contando pra gente nesse momento que, olha, isso que eu acabei de contar, esse episódio em que eu vi um homem sendo espancado por outro, porque ele é um escravo e o outro pode, pela estrutura social, espancar ele com um chicote, isso é um episódio lamentável, mas só na superfície. Quando eu pensei mais detidamente, quando eu raciocinei de maneira mais penetrante, quando eu meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Achei um cerne ali que é gaiato, gente. É brincalhão, é risível, fino. Então, de um raciocínio que é aguçado e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão, né? Batia nele sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado, né? Sem os grilhões. Grilhões, gente, são aquelas correntes pesadonas, antigas, aquelas que a gente visualiza em desenho animado, segurando a bola ali do prisioneiro, né? Tem aquela corrente grande, pesada. Pronto, aquilo é um grilhão. Ele, desagrilhoado, ele está livre dos grilhões, liberto, né? Liberto da antiga condição. Agora é que ele se desbancava. Então, ele vai botar banca, ele vai exercer poder finalmente. Comprou um escravo e ele pagando com alto juro as quantias que de mim recebera.
Vejam as sutilezas do maroto. E Braz, gente, ele tá rindo dessa cena horrível, porque ele acha que é de um raciocínio muito fino, muito aguçado, que alguém, para descontar os traumas da violência física que sofreu por ter sido sujeito ao poder do outro, por ser um escravo, que faça isso reproduzindo a escravidão. Machado não está apontando aqui que seres humanos evoluem, porque o Brás Cubas não evoluiu individualmente, ele não progrediu, ele não seria uma criança que não tinha consciência do que é escravidão para alguém que tem consciência de como a escravidão é uma coisa horrível. E o Prudêncio, que seria aquela pessoa que a gente acha que, por ser uma pessoa que sofreu a escravização, vai conseguir ser solidária e lutar contra essa injustiça, ele não vai lutar. Ele reproduz a injustiça. Então, Machado ele não é positivista. Ele não acredita no progresso. Ele não acredita na evolução. Nem a individual e nem a coletiva. E é por isso que a gente pode pensar em Machado como alguém que é cínico. Pensando em filosofia, tá? Quando eu trago aqui que Machado é um escritor cínico, eu não estou trazendo isso no sentido negativo, pejorativo. Eu estou falando da filosofia clássica chamada cinismo. O cinismo é uma corrente da filosofia clássica que surgiu ali no período do helenismo, da Macedônia e tal. Nessa época, o cinismo ele vai ter como grande definição do seu sistema filosófico a rejeição aos valores e às convenções sociais, porque são considerados supérfluos, principalmente o apego à reputação, à riqueza, à fama e ao poder. Mas se conta que o grande filósofo cínico que era Antístenes e aquele que é mais conhecido que é o Diógenes, eles contestavam todas as convenções sociais, inclusive algumas que eram de ordem de como nós, seres humanos, lidamos com a natureza biológica humana. Então, por que andar, por exemplo, vestido? Por que usar roupas? Por que não é socialmente aceito você, por exemplo, urinar em público? Eram coisas que os filósofos cínicos questionavam. Assim, por que isso é julgado como não convencional, que você não pode fazer isso socialmente? Então, eles contestam, eles questionam e eles rejeitam valores e convenções sociais que são considerados supérfluos. Para eles interessava o que é essencial para um ser humano atingir a felicidade e qual é o caminho ético para você conseguir a felicidade. E a felicidade para eles não estava nem em convenções sociais, nem em valores sociais supérfluos. Por exemplo, a riqueza não trazia felicidade, tá? No século XIX, cinismo passou a equivaler à noção de que o ser humano é essencialmente egoísta e essa atitude começou a gerar uma desconfiança a respeito do outro. Então, o cínico passa a ser, no século XIX, aquele que desconfia essencialmente que não dá para você imaginar que os seres humanos vão agir de maneira genuína, porque os seres humanos estão apegados a convenções sociais supérfluas. E um ser humano não vai agir porque ele está sinceramente movido para a melhoria de si ou da sociedade, mas ele vai agir porque ele tem como objetivo o poder, ou a fama, ou a riqueza. No caso do Braz, não está dito naquele capítulo, mas se a gente analisa muito bem quem é o personagem, talvez ele só tenha ali feito aquela intervenção porque tinha um grupo de pessoas que estava vendo a cena e aquele rapaz tinha sido um escravo dele. Então, ele poderia ter a autoridade sobre aquele ex-escravizado e cessar aquilo. E aquelas pessoas vão ver esse poder dele. Braz é um homem muito vaidoso. Ele fala nos primeiros capítulos que ele tem um grande interesse por se tornar famoso. Então, vejam como no desenvolvimento daquele capítulo, em nenhum momento ele fala que ele
se condoeu da situação daquele escravizado, que ele achou que aquilo estava errado. Ele achou graça. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que Machado é um cínico. Então, o cinismo filosófico, ele tem dois elementos base, certo? Em termos de atitude dos homens em sociedade, tá? A autarqueia, que é a autossuficiência. Um ser humano ele será feliz se ele for autossuficiente. Então, se ele não precisar da aprovação dos outros, se ele não precisar de reconhecimento social. E a ataraxia, a serenidade diante dos eventos da vida. Machado, ele mostra como a sociedade perverte o que o cinismo filosófico criou, porque a nossa sociedade seria uma sociedade perversamente cínica, em que as pessoas são egoístas, e aí a autossuficiência vira egoísmo, e vejam como, por exemplo, a escravidão nega completamente essa autossuficiência, porque uma pessoa que tem escravos, ela não é autossuficiente, ela está ali dependendo que outra pessoa trabalhe para que ela possa, por exemplo, ter o essencial e o supérfluo. E lembre-se que os cínicos condenavam o supérfluo. E essa é uma sociedade que transforma a serenidade diante dos eventos da vida. Você encara, por exemplo, uma cena horrível dessa com tranquilidade, com serenidade. Isso é transformado em ausência de empatia. Não é que Brás encarou aquela cena horrível e se manteve tranquilo, sereno, sem um grande abalo. É que ele não tem qualquer conexão humana com os sofrimentos que estão ali. Tanto é que ele achou graça. Ele achou engraçado no final do processo. Então, Machado de Assis, o escritor mais cínico que você vai conhecer. E talvez por isso um escritor que não seja tão realista assim. A gente hoje fica por aqui. Um beijo, bom estudo, até a próxima.